Nesta edição, a entrevista fala com Jurandir Fernandes sobre transporte e mobilidade urbana e a reportagem da semana aborda as principais mudanças nas regras eleitorais. Veja agora a sessão do ponto. Em 6 de julho último, convocada pelo Conselho Nacional de Saúde, aconteceu em Brasília a marcha em defesa do Sistema Único de Saúde, o SUS, e da Previdência Social. A CNTU, a nossa confederação, que abriga os engenheiros, participou da manifestação colocando sua posição em defesa dessas duas áreas que são vitais para a população. Não podemos, em hipótese alguma, abrir mão da Seguridade Social, único anteparo de grande parcela do povo brasileiro. Pelo contrário, é preciso aprimorar o sistema que ainda é insuficiente. Mais uma vez é preciso afirmar, o ajuste das contas públicas não pode se dar às custas dos serviços essenciais que são oferecidos à sociedade. É preciso corrigir erros de gestão, dar fim a desvios e ineficiência, mas o Estado pode e deve cumprir suas obrigações constitucionais. Lutemos por um país melhor, mas que seja justo e democrático, favoreça a maioria e não os interesses de poucos. Começa agora a entrevista do Jornal do Engenheiro. Vamos falar sobre mobilidade urbana e esse desafio das cidades andarem. Como fazer isso? Nós estamos recebendo Jurandir Fernandes, que é engenheiro e coordenador do Conselho Assessor de Transportes e Mobilidade Urbana. Ele também é professor aposentado, universitário, e também foi secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo. Jurandir, prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo nosso. Jurandir, para a gente começar, eu ia pedir para você um panorama dessa questão de mobilidade nas cidades, tanto no mundo quanto no Brasil. Olha, o mundo está cada vez mais se urbanizando. O Brasil já está muito mais adiantado na urbanização do que boa parte do mundo. Pra você ter uma ideia, hoje o brasileiro, 84% da nossa população, quase 85% da nossa população já vive nas cidades. Se você tem hoje 204 milhões de brasileiros, de pessoas vivendo no Brasil, 85% significa 170 milhões dessas pessoas, os que vivem no Brasil, moram nas cidades. E ainda de uma forma meio concentrada, porque, veja bem, cidades com 10 milhões de habitantes a mais, nós temos uma, que é São Paulo. Mas uma parte delas, cerca de 17, 18 cidades, já tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, se você pega essas cidades grandes, mais a cidade de São Paulo, mais as cidades que têm mais de 100 mil habitantes, isso já concentra mais da metade da população urbana brasileira. Ou seja, nós temos cidades grandes e crescendo. Como é que se dá esse crescimento? É o que se chama de crescimento vegetativo, que é as pessoas que vão nascendo. Mas também se deu de uma forma muito rápida pela migração. As pessoas que saíram do campo na década de 60, 70 e 80. Só para você ter uma ideia, se hoje nós somos 170 milhões de brasileiros morando nas cidades, há poucos anos atrás, 40, 50 anos, nós éramos 50. Então foi 3 vezes mais, de repente, todos para a cidade. Isso deu o quê? Deu num problema de falta de infraestrutura, que é o que nós estamos vivendo. E esse desafio da infraestrutura, agora nós temos que esquecer o passado, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais. Como é o fio da meada para se resolver? E eu já dou o gancho aqui. É falar com os prefeitos? Sem dúvida. Sem dúvida. Os prefeitos estão administrando o local em que nós vivemos. Os locais que você vive, você não vive no estado, você não vive no Brasil, você vive numa cidade que está localizada no estado, que está localizada no Brasil. Mas o que você vive mesmo é a sua cidade, o seu bairro. Então, os prefeitos, eles têm um papel fundamental nisso tudo. E a principal preocupação que eu gostaria de colocar para todos os prefeitos é ele examinar muito bem como é que está o uso e a ocupação do solo do seu município.
Isso é fundamental, porque muitas vezes o prefeito ele fica desesperado investindo. Não, precisamos fazer mais corredores de ônibus, precisamos fazer BRTs, vai dando siglas, os VLTs, metrôs, isso e aquilo, mas não toma conta do quê? Da especulação imobiliária que distorce, que deforma toda a sua cidade. Leva as pessoas para longe do centro e você tem que trazer e levar elas de volta todo dia. Não, você tem casos que são absurdos. Você tem casos em que, na cidade, toda a concentração de emprego está de um lado e a moradia está do outro lado da cidade. Por que não se faz o que se chama isso? Já é praticado há 2, 3, 4, 5 décadas em muitas cidades. Você falar em uso misto do solo. Então você não precisa necessariamente ter um bairro residencial, como foi feito em Brasília, que aquilo foi feito de uma época que se pensava assim, está totalmente errado. Você faz uma região residencial, aqui você fala uma região bancária, uma região industrial, uma região de comércio, não é mais assim. Brasília tem a Rua das Farmácias, uma do lado da outra. Então, não é mais assim. O que é preciso, e pode ser assim hoje, é você ter um bairro residencial, onde ao mesmo tempo você tem comércio local, você tem academias de ginástica, você tem aulas de línguas, você tem a universidade ali inserida, ou faculdades. Enfim, o uso misto do solo propicia muito mais segurança, porque as pessoas estão mais na rua, as pessoas vivem mais na rua, não fica aqueles bairros dormitório o dia inteiro apagado, num silêncio, não tem ninguém, só tem cachorro latindo, porque o pai e a mãe, o marido e a mulher saem para o trabalho. As crianças vão para a escola e as casas ficam vazias, só tem cachorro latindo. Para que serve isso? Então, quando você tem essa vida muito mais intensa no bairro, você gera mais segurança e você gera os empregos, gera menor número de viagens. É isso que é importante o prefeito pensar no primeiro lugar. E o segundo lugar, depois de essa estratégia geográfica da cidade, qual o segundo passo? O segundo passo é você pensar naquela forma simples de locomoção. Qual é a forma mais simples que o homem tem para se deslocar? É a pé. Não, mas eu estou pensando em transporte. Não, mas calma. Você está pensando em transporte e muitas vezes você vê alguém que tem uma lojinha, tem um comércio. E o comércio fica a 4, 5 quadras dele, o proprietário dessa lojinha. Ele pega o carro dele, anda 4 ou 5 quadras e estaciona na frente da lojinha. O cliente nem consegue chegar lá. E ele mal se dá conta que dá para ir a pé. Não, mas também não dá para ir a pé porque as calçadas são horríveis. Então você tem que cuidar bem das calçadas, com o piso mais retilíneo possível, tomar conta para que as lixeiras não ocupem um volume que bata na cabeça das crianças, a poda das árvores deve ser adequada, a fiação, se possível, deve ser segura ou enterrada. Então, adequar bem a calçada, primeira coisa. Um segundo momento, também barato, use o mais possível o transporte não motorizado, que é a bicicleta. Você sabia que um dos deslocamentos de maior benefício-custo é a bicicleta? Você consegue deslocar um corpo em cima de um objeto que pesa 1/4 ou 1/5 do seu corpo. Vamos supor, se você pesa 60 quilos, você anda numa bicicleta de 15 quilos, é 1/4. Agora, se você pesa 60 quilos e anda num carro pequenininho, ele pesa 10, 12 vezes o teu peso. Então, ao invés de você se deslocar em cima de um veículo que não pesa nada e não consome combustível e você exercita, você vai e se desloca em cima de um carro que é poluidor, etc, etc. Então, segunda coisa, pense naquele trajeto próximo que é chamada primeira pernada, que é você sair da sua casa e ir até ou um terminal de ônibus ou uma estação de trem ou metrô. Então, esse primeiro trajeto é fundamental para o prefeito. Depois, se você mora numa cidade, se você é prefeito de uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes ou 2 milhões de habitantes, aí você vai pensar em transporte pesado. Só aí. Se você mora numa cidade, é prefeito de uma cidade de 100 mil, 200 mil habitantes, dá conta sim o quê? O transporte sobre pneus. Pode ser os ônibus, os micro-ônibus e as peruas. Então, transporte a pé, a mobilidade a pé, boas calçadas, ciclovias, peruas para fazer a ligação pequena e corredores ou ônibus para fazer traçados maiores. É por aí. Perfeito. E próximo passo? Próximo passo, o que você tem que estar sempre pensando? Na inovação.
modernizar. Mas não é o uso da internet que a gente fez hoje. Felizmente a internet está aí, todos compreendem. Então o prefeito, ele deve se adequar e adequar a sua administração, adequar a sua cidade com o máximo de transparência, o máximo de informação. Isso a internet já faz. Então você entrar num site bem feito, daquela prefeitura, onde tem tudo, informações sobre educação, sobre a saúde, sobre a administração, poda de árvore, enfim, tem tudo lá. Mas não é só isso. É preciso também dar um salto na questão da internet e fazer com que ela seja mais interativa. Não basta você se informar e depois você tem que se deslocar até um local lá para tirar um documento. Fazer com que pela própria internet você já tire esse documento. Como? Vai em busca disso. Verifique o que já existe na praça, os aplicativos e assim por diante. Por exemplo, na questão da mobilidade. Na questão da mobilidade hoje, e já muitas cidades, muitos cidadãos já têm essa informação no bolso, seja através do smartphone, ou até mesmo o celular, que é mais simples ainda, mas o smartphone é uma tendência a ser disseminada por todo mundo. Você já tem uma série de aplicativos onde você pode saber o horário do teu ônibus, onde está o ônibus que vem vindo na sua linha, que distância que ele está, para você se programar. Você não precisa ficar num ponto debaixo de chuva ou debaixo do sol. Então, o prefeito deve usar o máximo da inovação, digitalizar a sua cidade, fazendo com que haja bolhas ou nichos de Wi-Fi por toda a cidade esparramada, os pontos de ônibus com Wi-Fi. Aí você vai falar assim, coitado do prefeito que está escutando. Não tem dinheiro. Aí tem outra inovação, que é fazer com que a comunidade, seja o comércio, seja a indústria, prestadores de serviço, se engajem nesse processo. Ao invés de cobrar mais e mais tributos, em um país hoje, nossa carga tributária é um horror. Sem o retorno devido, né? Sem o retorno devido. Você pode combinar, tratar com os seus concidadãos, com os munícipes, formas de dar incentivos e receber deles também contrapartidas. Quantas e quantas praças, quantas áreas de esporte não poderia ser dedicado para o comércio local cuidar, ao invés de você ter ali uma subprefeitura que mal dá conta de cuidar daquela praça, mal dá conta de cuidar daquelas quadras esportivas. Então, essa participação maior é boa para todo mundo, porque o comércio se revitaliza, se agiliza, as pessoas ficam mais saudáveis, usa-se menos a saúde. Então, o que eu gostaria muito de conversar isso com todos os prefeitos, e é uma medida que o Sindicato dos Engenheiros tem pensado muito no foco de tudo aquilo que o prefeito tem que fazer. O prefeito tem preocupação com a moradia, questão da habitação dos seus munícipes, tem preocupação do saneamento, a preocupação com a questão do transporte, da mobilidade. Pense de uma forma simples, efetiva, e vai fazendo, e vai mobilizando os cidadãos para fazer isso junto com você. Outro dia eu vi um exemplo, num programa de cidadãos participando, uma cidade, 20 anos esperando uma ponte. A ponte estava avaliada em R$170 mil. E as mulheres dão uma volta com criança e tudo de 2 quilômetros porque não tem essa ponte. Então, elas resolveram se juntar todas e falaram, vamos resolver esse problema da ponte? Não adianta esperar que o município vai ter que arrecadar imposto, o Estado que não manda dinheiro, a União que não manda o dinheiro. Aí foram se mobilizando, cada um dava uma parte, fazia isso, fazia aquilo. A ponte de R$170 mil saiu por R$5 mil em moeda e o resto foi tudo contrapartidas. Mão de obra alguém deu, alguém lá que era um engenheiro civil fez um projeto, alguém não sei o que. Então, de dinheiro mesmo, foram R$5 mil que precisaram, para tirar algumas licenças ambientais, algum cadastro e tudo. E a ponte ficou pronta. Ou seja, quando a população, e o prefeito pode ser um agente mobilizador, quando a população se mobiliza, ela realiza. Se você ficar na expectativa, olhando assim, quando será que o Estado vai trazer para cá um campinho de futebol para mim? Não. Faça você também. Perfeito. E aí, Jurandir, você falou dessa questão desses tópicos, uso do solo,
apostar nos meios não motorizados, digitalizar, mobilizar. Tudo isso é uma questão cultural que tem que mudar, né? Verdade. Vai além da questão da mobilidade em si, mais estrutural, tecnológica e tudo mais. E eu pergunto para você se é esse o desafio de mudar a cultura que você assumiu junto aí com o Conselho Assessor de Transportes e Mobilidade Urbana do CESP e junto com o Cresce Brasil Cidades. Queria dizer, como é que você pensa isso? Mas no próximo bloco a gente deixa essa pergunta no ar, tá bom? Ótimo. A gente volta daqui a pouquinho e você vai conhecer o que são esses projetos dos engenheiros para resolver o problema da mobilidade e, claro, outros problemas urbanos. A gente volta daqui a pouquinho. A Federação Nacional dos Engenheiros defende a formação de uma ampla coalizão unindo os engenheiros e demais profissionais da área tecnológica. A proposta é que essa aliança, chamada Engenharia Unida, possa oferecer saídas às dificuldades enfrentadas pelo país na atualidade e contribuir com o permanente avanço no futuro. O movimento Engenharia Unida foi lançado durante a cerimônia de posse da diretoria da Federação Nacional dos Engenheiros, dia 28 de março, em São Paulo. É um momento especial, né? O Brasil vive um momento bastante difícil, bastante delicado, e os engenheiros reunidos nessa posse da federação, nós estamos montando um projeto da Engenharia Unida. Fazer com que todos os engenheiros do Brasil pensem numa solução para o país. Pensem em discutir os problemas da nação no caminho do crescimento e do desenvolvimento. Nós não discutimos recessão, nós não discutimos estagnação, nós queremos crescimento. E para isso, a Engenharia Unida tem que fazer a diferença. A importância da Engenharia Unida, ela se resume principalmente pelo fato da engenharia ser o pilar de qualquer desenvolvimento. Então, nada melhor do que discutirmos um tema tão voltado a esse momento que nós vivemos em nosso país, do que falar de uma engenharia unida, pensando cada vez mais no nosso Brasil e pensando em cada vez mais nos nossos profissionais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, conversando com Jurandir Fernandes, que é coordenador do Conselho Assessor de Transportes e Mobilidade Urbana do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e que tem atuado fortemente em prol do Cresce Brasil Cidades. Antes, a gente deixou uma pergunta no ar. É o desafio da engenharia em torno aí dos sindicatos de engenheiros, da Federação Nacional dos Engenheiros, mudar também mentalidades, Jurandir, para que a gente pense diferente para fazer uma mobilidade que flua? Não há dúvida. Existe até um pensamento, outro dia, ouvindo alguém, eu percebi isso. Nós hoje ouvimos muito da maioria da população o seu descrédito para com os políticos. O vereador não vale para nada, porque o deputado também não vale para nada, e isso e aquilo, e com muitas razões, pelo que tudo que você está vendo e assistindo. Há boas pessoas, há vereadores que são cidadãos que lutam pela sua cidade, os deputados, tudo isso nós sabemos também. Mas, no geral, hoje, a visão que nós temos da atuação política não está boa. Mas, ao mesmo tempo, olha a contradição. Todos nós, brasileiros, esperamos tudo do governo. Como é que pode? Você não acredita na classe política, você não acredita na política, mas, ao mesmo tempo, quer tudo do governo? Então, não existe governo grátis. Assim como não existe almoço grátis. Você pensa que você está comendo de graça, mas alguém está pagando aquilo lá. Transporte de graça, alguém vai pagar. Se a saúde é de graça, alguém vai pagar. Tudo que é de graça não é de graça, na verdade. Vem de algum lugar. Então, o que é preciso? É que nós, todos cidadãos, compreendemos o seguinte: nós temos que nós mesmos atuar e fazer as mudanças junto com algumas lideranças, para não ficar um movimento caótico. Não, eu vou fazer uma pracinha aqui. Não, eu vou fazer uma escolinha ali. Eu vou fazer... Não, o prefeito pode ser esse grande coordenador. Então nós temos como mobilizar a população nesse sentido. Fazer com que
o governo atue e implemente. E o que nós, os sindicatos de engenheiros, estamos lutando muito? Fale com os candidatos da sua cidade, fale com aqueles que querem ser vereadores ou prefeito, o que você quer? Em primeiro lugar, terminar todas as obras que estão em andamento ou que estão paradas. Todo aquele que vier com ideia de que vai fazer algo novo, mas não acabar o que está sendo feito, rechace, repudie, critique, cobre dele. Por quê? Toda obra parada é a obra mais cara que existe. Aquele dinheiro está ali morrendo, jogando fora, está deteriorando, a erosão, a chuva vai levando tudo embora, e depois para refazer custa mais caro do que se começasse de novo, uma nova obra. Então, terminar as obras paradas. Segundo, começar a fazer aquilo que já foi planejado. Quantas e quantas cidades já tem uma ideia de que vai fazer assim, aí chega um maluco, anuviado, e inventa uma coisa nova. Uma pirâmide do Egito. Uma pirâmide do Egito, ou um trem-bala fantástico que vai mudar o Brasil. Não, calma. Se ao invés de um trem-bala, eu fizesse trens regionais, fizesse um corredor de ônibus, eu teria. Ao sonhar com algo impossível, eu fiquei sem o trem-bala e fiquei sem os trens regionais. Fiquei sem nenhum dos dois. Então, primeiro, acabar as obras que estão paralisadas ou que foram iniciadas. Tem que terminar. Segundo, começar aquilo que já foi planejado. Aí, terceiro, aí sim, comece também a projetar e a pensar no futuro que você quer para a sua cidade. São esses três caminhos que são fundamentais. Jurandir, instantes finais da nossa entrevista, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Olha, eu sou um eterno otimista. Eu já passei boa parte da vida como professor universitário, professor que fui da Unicamp, me formei engenheiro no ITA, lá em São José dos Campos, e me apaixonei pela profissão de engenheiro, tem uma função muito especial na sociedade, assim como tem os educadores, os médicos e tantos outros, advogados, e todo mundo tem sua função. Mas eu me apaixonei pela engenharia. E vejo com muito otimismo que o Brasil está numa quadra histórica, num momento histórico fundamental. Nós temos, todos nós cidadãos, que acreditar nas nossas potencialidades e duvidar daqueles que pensam que é através de dádivas, através de bolsa disso, bolsa daquilo, esmola daqui, esmola daqui. Nós queremos o quê? Nós queremos um desenvolvimento com geração de emprego gera renda, mais desenvolvimento e por aí que a gente vai. Nós queremos um bom trabalho, um bom emprego e ser útil para a sociedade. Nada mais do que isso. Obrigado, Jurandir. Você ouviu aí um pouco do pensamento do engenheiro Jurandir Fernandes, um super especialista na área de mobilidade urbana e que está contribuindo com propostas e ajudando a organizar propostas vindas de várias partes para que a gente possa orientar melhor os prefeitos. Aqueles que já estão há algum tempo na labuta de gerir uma cidade e aqueles principalmente que estão chegando. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, inovação e desenvolvimento. Um forte abraço! A Lei número 13.165 de 2015 promoveu importantes alterações nas regras das eleições deste ano. A reportagem do JE na TV conversou com especialistas sobre o tema. O primeiro turno das eleições de 2016 será no dia 2 de outubro e o segundo turno, que pode ocorrer em cidades com mais de 200 mil eleitores, está programado para o dia 30 de outubro. Em cada município serão escolhidos um prefeito, um vice-prefeito, assim como vereadores, membros que vão integrar as câmaras legislativas. Entre as principais novas regras estão: a duração da campanha eleitoral fica reduzida de 90 para 45 dias. Os candidatos a prefeito só poderão gastar 70% do valor declarado pelo candidato que mais gastou no pleito anterior. E os candidatos a prefeituras de cidades com até 10 mil habitantes só podem gastar até R$100 mil. Nas campanhas televisivas não poderão ser usados efeitos especiais, montagens, computação gráfica e desenhos animados. Ainda nós tivemos a eliminação do bloco dos vereadores, apenas os cargos majoritários de prefeito e vice que terão
o bloco na propaganda pela TV. O legislador ele procurou reduzir e baratear a campanha. O problema é baratear os custos da campanha eleitoral, diminuindo a propaganda eleitoral. Diminuir a propaganda eleitoral só beneficia quem já é conhecido, só beneficia quem já está no exercício de cargos públicos, quem naturalmente já tem a atenção da mídia. Este consultor aponta qual deve ser a prioridade dos candidatos. Os 45 dias não dá para fazer campanha. Então, quer ganhar a eleição, tem que fazer a pré-campanha agora, porque é muita coisa autorizada. Por exemplo, antigamente você não podia falar nada na internet, você pode falar tudo hoje, só não pode pedir voto. Além disso, nesse pleito atual, está impedido o financiamento de candidaturas feito por empresas. Eu tenho para mim de que proibição de doação empresarial talvez fomente o Caixa 2, ainda mais que o dinheiro para as campanhas está curto. Talvez a gente tenha um aumento de Caixa 2. Eu espero definitivamente que isso não aconteça, até porque o Tribunal Superior Eleitoral já falou que vai ficar bastante atento, vai cruzar os dados, etc. Mas pode ser que isso venha a acontecer. As pessoas físicas até podem doar, mas especialistas apontam que neste ano as campanhas serão financeiramente bem magras. Muita falta de dinheiro, ninguém quer investir em candidato. Ou ele tem um lastro bom, ou ele vai realmente ter muita dificuldade. Uma coisa que é importante a gente colocar, tem muita gente que não se deu conta de que seus bens pessoais estão em nome de pessoa jurídica. Pessoa jurídica não pode doar. Então, se um candidato usa habitualmente como seu um carro que está no nome de uma pessoa jurídica, ele não vai poder usar esse veículo na campanha. A mesma coisa, um endereço de um comitê, etc. Esses bens agora não poderão ser utilizados mais nas campanhas eleitorais porque pertencem à pessoa jurídica, configuram doação estimável de pessoa jurídica, o que é vedado. Para combater irregularidades, a Justiça Eleitoral conta com a ajuda da população. Aqui no estado de São Paulo, qualquer propaganda irregular ou ilegal que está sendo verificado, o eleitor pode acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral e lá acessar o ícone do denúncia online. E a Justiça Eleitoral receberá essa denúncia, fará a constatação desse fato e encaminhará, se for irregular, encaminhará ao Ministério Público para a representação, tomando as providências para cessar essa propaganda irregular. Para saber mais sobre as novas regras eleitorais, acesse o site do TRE na internet.